Cenália, soltando o pulso dela devagar, sem perder o contato visual. A Alice carregava um neto seu. O seu filho matou aquela garota e o próprio filho antes de ser morto. Tente processar a mim ou a corregedoria se quiser, mas essa é a verdade que vai acompanhar o sobrenome Alcântara para o resto da sua vida. Vila Nova se levanta imediatamente, ficando ao lado de Cenália. Vila Nova, com tom severo e definitivo. A senhora cometeu desacato e tentativa de agressão contra um agente dentro da chefia de polícia. Pela consideração ao seu cargo no Ministério Público, não vou dar voz de prisão em flagrante agora. Saia do meu gabinete. Agora. Fernanda recolhe o braço, massageando o pulso avermelhado. Ela olha para o laudo sobre a mesa, para o olhar inflexível de Cenália e para a postura ereta de Vila Nova. Sem ter para onde correr, sem argumentos e sem o poder que ostentou por décadas, a promotora Fernanda Alcântara recua passos para trás, dá meia volta e sai derrotada pelo corredor do DPCF, levando consigo o peso da pior das certezas. Fernanda, você e aquela vaca velha da tua mãe vão se arrepender de terem nascido. Cenália, dando um passo lento à frente, sem hesitar por um segundo. Lava sua boca para falar da minha mãe, Fernanda. A voz de Cenália não é um grito, é um sussurro gélido que faz o ar do gabinete pesar. Ele não se altera, mas a projeção de seu corpo e a firmeza de sua postura preenchem o espaço entre eles. Cenália. A minha mãe é uma mulher honrada. Ela me criou com o pão do trabalho honesto na terra do beco, enquanto a senhora criou um monstro protegido pelo seu privilégio. A senhora passou a vida inteira chamando a minha família de gentalha, mas quem acabou no chão da história foi o seu filho. Ele aponta com o queixo para a porta do gabinete. Cenália. As suas ameaças não funcionavam em 1998 e não funcionam agora. A senhora pode gastar cada centavo do seu patrimônio com advogados, pode mover o Ministério Público inteiro. Mas toda vez que a senhora olhar no espelho, vai lembrar que a vaca velha do beco formou um homem de bem e a promotora Fernanda criou um estuprador e um assassino. O ponto final de Vila Nova. Vila Nova, interpondo-se com autoridade máxima, abrindo a porta do gabinete até o fim. Chega, Fernanda. A senhora está ultrapassando todos os limites do decoro e da legalidade. Se der mais um passo na direção do meu detetive ou proferir mais uma injúria contra a família dele, eu pessoalmente dou a voz de prisão por desacato, ameaça e injúria qualificada. Saia da minha delegacia agora. Fernanda Alcântara engole em seco. O veneno que sustentou sua postura por 28 anos finalmente se esgota diante da barreira inquebrável do DPCF. Ela percebe que não há mais plateia para seu teatro de classe, nem autoridade que supere a força dos laudos sobre a mesa. Com a cabeça erguida apenas pelo orgulho ferido, ela dá meia volta e caminha a passos rápidos pelo corredor, sob o olhar atento dos agentes e peritos do DPCF. O retorno à serenidade. Vila Nova fecha a porta do gabinete e solta um longo suspiro, olhando para a Cenália. Vila Nova. Você esteve impecável, Cenália. O ódio dela é só o desespero de quem perdeu a farsa de uma vida inteira. Cenália, ajustando a jaqueta e pegando a pasta amarela. Eu sei, inspetor. O passado dela morreu naquela igreja. O meu continua vivo, e tem um chimarrão quente me esperando em Canoas. Cenália se despede da chefia do DPCF, sai para o pátio ensolarado e entra em seu carro. O caso A Infância Manchada não apenas foi solucionado, foi purificado de todas as mentiras que o cercavam. Ao retornar ao campus central da UFRGS, a doutora Lívia Napolitano caminha pelos corredores que conhece tão bem. O ar acadêmico que um dia representou para ela apenas o conhecimento e a docência, agora carrega a sobriedade das memórias que o DPCF finalmente ajudou a esclarecer. Ela bate à porta do gabinete da reitoria. A reitora Samantha Gomes, com o semblante visivelmente cansado após desdobramentos tão intensos, se levanta imediatamente ao ver a perita. O encontro no campus central. Samantha, apontando a cadeira, com a voz embargada. Lívia, por favor, entre. Como estão as coisas na chefia do DPCF? Eu recebi a notícia da confirmação da exumação da Alice. Meu Deus, que tragédia imensurável!
Lívia Napolitano, sentando-se com a postura firme e serena de ex-aluna e perita. Samantha, o caso está oficialmente encerrado. O laudo de DNA da perícia e a exumação confirmaram tudo. A gravidez da Alice, o envolvimento do Júlio em 2018. Não restam dúvidas jurídicas nem técnicas. A farsa daquele homem caiu por terra de forma irrefutável. Samantha, respirando fundo, olhando para as janelas que dão para o pátio da universidade. Eu me lembro do Senalha aqui em 2018. Ele fazia ronda, sempre atento, honrado. E o Júlio usava a figura do sacerdócio e o próprio trânsito no campus para mascarar um predador. Pensar que a universidade, um lugar de vida e futuro, foi o cenário da dor daquela menina. Isso dilacera a instituição. Lívia Napolitano, colocando a mão sobre a mesa. Como ex-aluna e professora desta casa, eu entendo seu peso, Samantha. Mas o Senalha e a nossa equipe do DPCF garantiram que a memória da Alice fosse resgatada da escuridão. O Ricardo Mendes vai responder pelo homicídio, mas a verdade sobre o Júlio não está mais escondida sob a batina ou sob a proteção da mãe dele, a promotora Fernanda. Samantha, com um leve sorriso de alívio e respeito. O Marco Senalha provou ser gigante. Ele trouxe a justiça que o sistema falhou em dar no passado. A UFRGS finalmente pode prestar a homenagem devida a Alice, sem a sombra da dúvida. Lívia Napolitano, se levantando. O ciclo se fechou, reitora. A verdade libertou este campus e lavou a honra de quem sempre lutou pelo correto. Lívia se despede da reitora e caminha pelo pátio iluminado pelo sol da tarde. A tranquilidade retorna aos corredores da UFRGS, enquanto os arquivos de A Infância Manchada repousam definitivamente selados na história do DPCF. A trama atinge sua camada mais profunda, revelando os passos silenciosos da mãe que tudo vê e os ecos da hostilidade final que deram início a tudo. Presídio de Canoas, o encontro silencioso. O barulho das trancas de ferro ressoa no pátio de visitas reservadas. Doutora Soninha Senalha caminha a passos calmos, ajustando o xale sobre os ombros. Ela não avisou ao filho. Marcos Senalha não podia saber que a mãe faria aquela visita. Do outro lado do balcão de concreto e vidro reforçado, senta-se Sebastião Neves Gonzaga, o nego bruto. Anos mais velho, com os cabelos grisalhos, a pele marcada pelo tempo de cadeia e as mãos calejadas, ele veste o uniforme alaranjado do sistema prisional. Ao ver a figura elegante e altiva de Soninha, ele abaixa o olhar, tomado por uma mistura de vergonha e choque. Nego bruto, com a voz rouca, sem encarar os olhos dela. Dona Soninha, o que a senhora está fazendo aqui? Se o seu filho souber que a senhora veio até esse lugar. DRA, Soninha, voz serena, mas de um peso esmagador. O Marcos não sabe, nego. E não precisa saber. Eu não vim aqui como mãe do detetive do DPCF. Vim como a mulher do beco que viu você espancar um guri de 8 anos em 1996 porque um covarde quebrou a sua janela e jogou a culpa nele. Nego bruto engole em seco, mantendo as mãos algemadas sobre a mesa. Nego bruto. Aquilo faz mais de 20 anos, dona Soninha. Eu tava bêbado, eu era um animal. O Júlio me disse que tinha sido o Marcos. DRA Soninha, interrompendo com um leve erguer de mão. O Júlio pagou a conta dele no confessionário, nego. O Ricardo tá numa cela aqui perto. A promotora Fernanda perdeu o único filho e a dignidade. O mal que foi semeado naquele beco destruiu todo mundo que se alimentou dele. Ela se aproxima do vidro, olhando bem no fundo dos olhos do homem que um dia fez o seu filho chorar na poeira. DRA, Soninha. Eu vim aqui só para te olhar nos olhos e te dizer uma coisa, você tentou quebrar o meu menino. O Júlio tentou usar o Marcos de escudo a vida inteira. Mas aquele guri que você chutou na rua virou um homem de honra, amado por Canoas e Brotov inteira. E você, acabou aqui. A história deu a cada um o lugar que merecia. Nego bruto fecha os olhos, deitando a testa sobre as mãos algemadas, incapaz de responder. Dona Soninha se levanta devagar, ajusta o xale e caminha para a saída do presídio com a cabeça erguida. Senalha, soltando o pulso dela